Oi, seja bem-vindo. Eu me chamo Leonardo Bueno, sou psicólogo e há mais de 30 anos venho trabalhando junto à área da educação, dando treinamentos e capacitações para professores de todo o Brasil. Já dei aulas para o ensino fundamental, médio, ensino superior, em escolas municipais, estaduais, ensino privado e também para professores universitários. Já são mais de 3 décadas ensinando com amor, pessoas a ensinarem também com amor. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, né? Que na verdade é uma frase de Albert Einstein, que diz respeito à questão de como nós podemos e devemos conduzir os nossos alunos em processos de aprendizagem. E a frase diz assim: olha só, olha que coisa linda. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Você sabe o que significa isso? Significa, vou explicar. Significa assim, ó, que quando a gente se depara com uma ideia que realmente é nova, tá? O que acontece? Essa ideia nova, ela se choca com as ideias pré-existentes. E muito provavelmente essa ideia nova, ela não converge, ela não está muito de acordo com as ideias pré-existentes no teu cérebro. A gente chama de ideias divergentes, ideias que divergem daquelas que tu vens trazendo junto contigo. Na ciência, essas ideias valem ouro. Por que elas valem ouro? Porque são ideias que permitem um cientista, um pesquisador, repensar os seus conceitos. Isso tanto é verdadeiro que existem documentários que vocês podem assistir no canal do YouTube e livros, e mais livros falando sobre a história da ciência. Para falar em YouTube, tá vendo o ícone aqui embaixo aqui de inscreva-se? Aperta nesse ícone e te inscreve no nosso canal. Esse é um canal, Leonardo Bueno Cursos, que é voltado especificamente para educadores, onde todos os dias eu posto novas informações, né, de vídeos curtos de 1 minuto, né, trazendo um conceito, uma forma de pensar, uma ideia diferente, né, para poder inspirar os profissionais da área de educação. E também alguns posts, né? Todo dia tem posts que eu coloco aí no meu Instagram e no meu Facebook. Nos três tu me encontras como Leonardo Bueno Cursos. O meu nome, Cursos no final. Entra lá no Instagram e no Facebook e passa a me seguir, a me acompanhar. Tá? Você vai ter um rico material já à tua disposição, né? Já tem ali um bastantinho, né? Um número bem interessante de vídeos que você pode assistir, usufruir da maneira como você quiser, tá bom? Então, voltando para cá. Então, olha só, onde é que eu estava mesmo? Falando sobre a questão das novas ideias, né? Então, quando uma nova ideia ela adentra o teu cérebro, repetindo, esta nova ideia dificilmente ela está de acordo com as ideias pré-existentes. Então, na ciência, quando um cientista ele está muito imbuído, né, um pesquisador imbuído em desenvolver uma nova teoria, ele começa a estudar ideias que são muito afins. E isso acaba, de alguma maneira, fechando a mente dele, fechando o raciocínio. Para quê? Para alternativas. Alternativas diferentes, né? Então, cientistas, grandes pesquisadores, e realmente, aí no nível de Albert Einstein, Bohr e tantos outros, tá? São pessoas que, de certa forma, também são muito humildes, no sentido de que são livres questionadores. E isso é uma coisa muito importante para nós enquanto educadores. Com isso, eu conecto já no segundo tema, já volto para este daqui. Tá? Um segundo tema, mas que tem a ver com este primeiro, que diz assim, né, que educadores, né, e não só educadores, eu vou para todas as profissões, né, muitos profissionais têm dificuldade de lidar com o erro, muitos profissionais.
tem muita dificuldade de deixar as pessoas perceberem que ele não sabe tudo, que o conhecimento dele é parco, é pequeno, é diminuto. Né? Então, não importa a matéria que tu lecione, não importa. Esta matéria, o teu conhecimento da matéria, ele é pequenininho, ele é muito pequeno comparado ao quê? Ao todo da matéria. E eu estou falando da matéria conhecida, já pesquisada. E se a gente for comparar, né, o que tu sabe, não com o todo da matéria já conhecida e pesquisada, mas com tudo aquilo que ainda não se pesquisou, tudo aquilo que ainda é ponto de interrogação, como é que fica o tamanho do teu conhecimento? Muito pequeno, extremamente pequeno, não é verdade? E é uma coisa interessante, né, no mundo da educação. Hoje nós estamos vivendo dentro de um contexto que as regras nas áreas profissionais, as relações dentro das profissões, elas estão mudando drasticamente. Isso tudo tem a ver com o quê? Com a atual geração Z, a chamada, né, geraçãozinha Z. E o que essa geração Z está influenciando? Essa geração ela nasceu dentro de um mundo totalmente tecnológico. E é isso que característica, a grande característica da geração Z. Né? Pessoas que nasceram já dentro de um mundo tecnológico. Quando eles nasceram, já existiam celulares, já existiam notebooks, já existia internet, já existiam computadores, já existia praticamente a base dessa tecnologia toda que nós utilizamos. E que nós, adultos, muitas vezes temos um pouco de dificuldade de manusear. Ficamos chamando os jovens, crianças, para nos ajudarem, né, a como configurar ou desconfigurar um simples celular. Não é assim? Para eles é tudo muito simples. Por que é muito simples? Porque eles nasceram dentro deste contexto e desenvolveram toda uma linguagem própria, né, que está, né, a partir dessa tecnologia. O uso de emojis, né, as conversas por chats, eles conseguem comunicar em frases curtas, com pouquíssimas palavras, né? E todas elas abreviadas, um número de informações muito rico, que nós adultos precisaríamos não uma frase, mas talvez um período inteiro de frases para poder expressar a mesma coisa. E que é melhor, eles se fazem entender. Então, este mundo tecnológico acabou influenciando decisivamente as estruturas de linguagens de toda uma geração. E aí está o outro grande desafio, que tem a ver com a frase de Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu original. Você sabe se comunicar com os seus alunos? Você tem certeza? Tem certeza mesmo? Porque se comunicar não é apenas você trazer uma informação, né? É você construir, a partir da informação trazida, construir todo um entendimento a partir daquele pontapé inicial. E nessas minhas andanças de quase 30 anos, o que eu observo como psicólogo, né, e dentro da minha graduação? Como psicólogo e também dentro da área da psicopedagogia. O que eu observo? Eu observo um distanciamento cada vez maior de nós profissionais da educação para com os nossos educandos, com os nossos alunos. Né? Então, essa diferença que existia na minha época de menino, de guri, né, de colégio, era uma distância menor. Hoje a distância ela está muito grande. Muito grande. E essa distância ela está aumentando cada vez mais em virtude do quê? Da própria internet. Eles continuam a se comunicar e se comunicar cada vez mais rapidamente dentro de uma linguagem própria e que já não é mais uma linguagem de um irmão com outro irmão, um amigo com um outro amigo. É uma linguagem mundial. Em uma live, alguns meses atrás, me perguntaram, né, a respeito desse mesmo assunto e eu trouxe uma experiência como pai. Eu tenho 4 filhos e um deles, um dos meninos, né, estava jogando,
Com esses jogos eletrônicos, com aparelhos, né, conectados na TV e na internet. E daqui a pouco, né, no joystick dele, naquele aparelhagem, saiu a voz de alguém que estava jogando em outro lugar, né? Alguém que estava jogando junto com ele, né? E aí o cara era um rapaz e começou a falar inglês. E o meu filho não fala inglês. Ele, diga-se de passagem, não é muito bom em inglês, não. E ele jogando, o cara falando em inglês e ele respondendo em inglês. Claro que no inglês muito cru, muito pobre, mas ele estava se comunicando, estava dando dicas, os dois estavam rindo, vai para a esquerda, vai para a direita, sobe, olha, cuidado, não sei o quê, atira ali, me protege, eu vou sair correndo. E conversando com a maior naturalidade. Quando eu percebi que no meio desta comunicação toda, eles também estavam se comunicando através de emojis, né, num chat ao lado, na TV, no caso, o monitor, né, ao lado tinha um chat. E os emojis é uma linguagem internacional, com expressões como yeah, yupi, viva, RS, RSS, kkkkkk. Eles trocam informações. O que eu estou afirmando, e eu adoraria, não é a minha área, mas eu adoraria que algum gramático, ou se alguém conhece gramáticos que estejam estudando isto agora, eu gostaria que vocês, gramáticos, prestassem atenção nesta mutação que está havendo na comunicação. E é uma comunicação global. Global. Aí eu perguntei para ele, filho, com quem tu está conversando? Está conversando em inglês? Ah, eu não sei quem é, pai. É um cara que está jogando aqui comigo, entrou para jogar e entrou no meu time, né, na minha equipe. E de onde ele é? Ah, só um pouquinho. Ah, filipino, é das Filipinas. Ah, tá bem. Tu não conhece ele? Não, e aí quando terminar o jogo, nunca mais vou ver na vida, porque dificilmente eu vou me conectar com ele aqui, porque são milhões de pessoas que jogam este jogo. E a probabilidade de eu me conectar com ele de novo só se eu pegar o endereço dele, mas não vou pegar, ele também não vai pegar o meu. E por que não, filho? Porque o divertido é isso, pai. O divertido é tu formar equipes com pessoas que tu nunca viu na vida. Como é que é? Olha que coisa fantástica! Se o divertido é formar equipes com pessoas que tu nunca viu na vida, essas pessoas que eu nunca vi na vida, como é que é, Einstein? A mente que se abre uma nova ideia jamais voltará a ser o tamanho original. Significa que todos os dias que esse menino ele joga, ele está interagindo com outras culturas no mundo em tempo real e absorvendo novas ideias. Porque essas novas ideias podem não estar sendo faladas especificamente através de palavras sonoras, mas estão sendo comunicadas através de movimentos e estratégias de jogo e através de objetivos comuns, através de aprendizados e dos emojis. Gente, nós estamos num mundo fantástico. E mais de 80% dos educadores ainda não se deram conta disso. Eles ainda acham que nós estamos em 2019, que nós ainda estamos em 2018, que nós ainda estamos em 2080, 1980, olha o erro aqui. Nós ainda estamos em 1980, em 2000, 1990, 1980, 1970. E continuam a dar as suas aulas do mesmo jeito como davam há anos atrás. Do mesmo jeito. E se eu continuo a dar as minhas aulas do mesmo jeito, sabe o que acontece? Perde a sensibilidade, a minha percepção, ela se fecha. A minha ansiedade diminui, porque agora eu sei o que eu estou fazendo, eu sempre repito as mesmas aulas, não inovo nada. E eu fico mais displicente, mais desleixado, ensino de qualquer jeito. Problema. Nós estamos lidando com essa famosa geração Z. E é uma geração altamente opiniática. Eu sempre falo isso nas minhas lives, nas minhas aulas. Eles são opiniáticos. E diferente da tua geração e da minha geração, eles foram treinados a dar opinião com alicerces, com estrutura.
Eles alicerçam a opinião deles. Eu acho isso por conta daquilo. E quando alguém alicerça uma opinião, essa opinião ela fica mais robusta. Pode até ser uma opinião estúpida, no sentido de não ter cabimento. E a opinião mas pelo simples fato de ter alicerçado, me obriga, enquanto pai, me obriga, enquanto educador, a ter que dar um passo para trás e não desprezar a afirmação. Eu preciso raciocinar junto com o aluno. Eu preciso fazer o quê? Adentrar no universo de uma educação mais ativa, de uma educação mais sistêmica, de uma educação que não é mais uma educação passiva, onde tem um professor que tem um conhecimento que despeja, vomita o conhecimento dentro do cérebro passivo do aluno, que tem que estar bem comportadinho, sentado direitinho na cadeira, sem fazer um ruído, em silêncio, e fazendo assim para o professor e batendo palminha para o professor. Gente, o que é isso? Em que milênio nós estamos? Nós precisamos urgentemente nos atualizar. Nos atualizar. E nos atualizar significa o quê? Aprender a fazer uso dos mesmos instrumentos de comunicação dos nossos jovens da geração Z, inclusive os tecnológicos. Acho que 2020 ficou marcado com uma cicatriz profunda em todo educador, que nos pegou de calça curta, que de uma hora para outra foi um ato heróico. Eu admito que foi um ato heróico de todos nós, porque ninguém sabia como fazer, e daqui a pouco alguém levantou a mão e disse: eu não sei como fazer, mas a gente tem que dar aula e vamos embora. Botaram os seus celulares, os seus computadores com as suas webcams e vamos dar aula. E foi um ano heróico. Heróico porque cada um deu do jeito as aulas como achou que deveria dar. Se avançou pouco ou avançou muito, isso são outros 500. Porque o ano de 2020 foi um ano que marcou decisivamente todas as profissões, principalmente a área da educação, principalmente. Nos chamou a atenção de que a qualidade de aulas não está sendo tão boas assim, porque os pais passaram a assistir às tuas aulas, como eu assisti às aulas dos meus filhos, e eu ficava assistindo horrorizado com o que alguns professores diziam para eles. Coisas erradas. Sabe? Coisas erradas em relação ao que está escrito no livro. Está errado. E eu pedi para o meu aluno, para o meu filho dar uma corrigida no professor, perguntar para ele de uma forma sutil. O professor perguntou: vem cá, quem é que está perguntando? Na verdade é meu pai. Veio um aviso da direção para mim. Nunca mais, olhe só, gente, nunca mais eu fazer perguntas durante a aula para um professor. Se eu quiser saber qualquer coisa de um professor, eu devo me dirigir à secretaria, ou enfim, e conversar com o coordenador, e através do coordenador fazer a pergunta para o professor. Por quê? Porque o professor não pode ser desafiado enquanto ao seu conhecimento. Bom, voltamos ao período das cavernas da educação. E eu pago caríssimo para manter meus filhos nesta escola particular, que eu já estou querendo tirar. Porque isso não é uma coisa do professor, é da escola. Vai haver um dia não. Me lembrei de uma amada, uma professora amada, uma amiga pessoal, Rosemarie Fachin, uma gaúcha, educadora física, professora universitária, enfim, trabalhou de uma forma aguerrida e uma referência no sul do Brasil enquanto educadora, enquanto professora, enquanto formadora de opinião. Desculpem. Enquanto formadora de opinião. E ela me contou uma experiência dela. Olha só que legal. Ela foi dar uma aula, uma pós-graduação, uma turma tida como muito opiniática, de já profissionais, enfim, muito atuantes e muito questionadores, sedentos por informações novas. E ela preparou uma aula, que era a aula que ela ia dar,
né, trazendo pesquisas de última hora, sabe? As últimas pesquisas sobre o tema que ela ia dar. Montou, revisou na noite anterior, de manhã cedo, entrou em sala de aula e começou a dar aula, né? Colocando os vídeos, né, as lâminas, né, no data show, né, do projetor lá, sendo colocado na parede, blá, blá, tudo bem, fantástico. Lembra de apertar aqui no Siga-me, seguir o Leonardo, né? Aperta aqui, tem aqui um botãozinho, né, que está escrito o quê? Seguir o Leonardo, né? Inscreva-se no canal do Leonardo. Clica, Leonardo Bueno Cursos. Se você clicar aqui, você vai fazer parte dessa nossa comunidade, nesta plataforma, nesta página, nesse site que é especificamente para educadores. Também me segue no Instagram e no Facebook. Nos três, YouTube, Instagram, Facebook, Leonardo Bueno Cursos. Voltando para a história da Rosemarie Fachin. Bateu uns 15 minutos de aula, um aluno levantou o dedo. Professora, o que é? Pois é. E ele com o celular na mão. O que é, professora? Pesquisando aqui sobre essa teoria que a senhora está trazendo, do fulano, Beltrano, Ciclano, e aqui está dizendo que essa teoria foi batida, que não é mais assim, que agora é diferente. E ela, como assim é diferente? Isso aqui é uma publicação da semana passada. Isso aqui não tem 5 dias. E ele olhou assim, mas tem uma publicação de ontem. E essa publicação de ontem botou abaixo o que a senhora está falando, já dizendo que não é bem assim, é diferente. Olha que coisa maravilhosa! Um aluno desafiando o conhecimento do professor. Por si só, esse aluno já deveria receber 1 ponto na média final. 1 ponto na média final. Sabe o que a Rosemarie Fachin ela fez? Vocês sabem o que ela fez? Ela tirou o pendrive dela do computador, conectou na internet, buscou no mesmo site a informação, colocou a nova pesquisa, relatório, enfim, projetou a imagem e começou a ler, junto com os demais, dizendo assim: neste momento não existe mais professor aqui. Eu sou aluna como vocês, porque eu vou estar lendo com vocês em primeira mão. E ela começou a ler e a cada parágrafo, a cada linha, ela vinha explicando para os alunos o que estava sendo dito ali, sendo que ela também estava aprendendo. Só que com uma diferença. O cabedal de informações da Rosemarie Fachin e dos alunos lá embaixo. Então, aquela leitura para a Rosemarie Fachin era uma leitura de aprendizado, mas num nível de conhecimento muito acima do nível de aprendizado dos seus próprios alunos. Me arrepia só de contar. Me arrepia só de contar. Isso é o que a gente chama de educação passiva? Não, não. Isso é a moderna educação, que a gente chama, né, de educação sistêmica. Onde o professor, junto com os alunos, o professor ele traz um pequeno elemento para os alunos e, a partir daqueles elementos, ele e os alunos começam a conectar com outras possibilidades. Prof, mas também lá em casa tem não sei o quê. Meu pai cria porquinho e os porcos, isso aqui, isso pode ser sim, pode ser utilizado lá na pocilga, pode ser utilizado no teu aviário, pode ser utilizado no manejo do gado, pode ser utilizado na agricultura, pode ser utilizado para fazer bolo, pode ser utilizado, porque são ideias, novas ideias, que quando bem inseridas dentro do cérebro de um aluno, de uma criança, provoca uma revolução, um turbilhão lá dentro, mexe com tudo, obrigando que ele tenha que repensar os seus conceitos. E toda vez que você repensa os teus conceitos, a tua visão de ciência aumenta, a tua visão de universo, a tua visão de mundo se transforma. Eu acho inadmissível. Entra ano, sai ano, entra década, sai década, e alguns educadores
sempre ensinando dentro do mesmo formato, dentro da mesma área de conhecimento, não expandem o conhecimento. Eu escuto de muitos deles, dá muito trabalho. Já estudei muito na faculdade, não preciso mais. Já passei num concurso. Já trabalho nessa instituição há tantos anos, sou contratado, sou catedrático. Não preciso mais saber. Olha, o que nós não estamos nos dando conta enquanto educadores é que estas crianças que nós estamos educando vai ser o médico que vai tirar um câncer de ti. Vai ser um médico que vai fazer uma cirurgia no teu neto. Vai ser um psicólogo que vai trabalhar os problemas do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, de uma cunhada, de um genro, de uma nora. Vai ser um nutricionista que vai escrever uma dieta e que classe de profissionais que vão cuidar da gente na nossa velhice, que classe de profissionais nós estamos trabalhando. Porque olha só, criança presta muito pouca atenção às ideias, aquilo que adulto fala. Criança presta atenção e repete é comportamento. Se um aluno, uma criança, observa o professor com preguiça de estudar, o que ela vai repetir? E aí tem professores dizendo com crianças com dificuldade de aprendizagem, quando na verdade não é a criança, é o educador. Se o professor ele diz que para ele é difícil de aprender, o que a criança vai absorver de que aprender é algo difícil? Se o professor, para o educador, o processo de aprendizado é árduo, o que a criança vai aprender? Que é um processo árduo. Se é sacrificante, ela vai aprender que não só vai ter sacrifício, como também vai doer. Ao invés, dentro da moderna educação, aprender que o processo de aprendizagem é um brinquedo divertido. É um brinquedo que a gente pode aprender com leveza, com naturalidade, com rapidez e com profundidade. Todos nós que tivemos dificuldades em alguma matéria, né? A dificuldade que nós tivemos com a matéria foi por ter, em algum momento da vida, ter acreditado que aquela matéria era difícil e, a partir dali, não foi embora. E isso eu afirmo por quê? Porque eu conheço inúmeros grandes profissionais que saíram do meio do mato. Grandes profissionais que foram alfabetizados com 10 anos, com 8 anos de idade, 9 anos de idade, porque até então estavam no meio do mato. Eu conheço grandes profissionais aqui no sul do Brasil que até os 8, 9 anos de idade só falava italiano, só falava alemão, só falava polonês, só falava japonês, só falava russo, só falava aquela língua nativa dos antepassados. E que começou a aprender o português em sala de aula. E hoje são grandes profissionais. Grandes profissionais. Sabe por que são grandes profissionais? Porque tiveram grandes educadores. Um grande profissional só se torna um grande profissional se ele teve um grande educador. Por quê? Porque crianças repetem comportamentos de adultos. Então, eu como educador, você como educador, nem me passa pela cabeça que a nossa classe não é uma classe sedenta por ideias novas, por ideias que coloquem abaixo tudo que a gente construiu de verdade na área que a gente leciona, que nos faz questionar e pensar em novas possibilidades. Como eu falei, já venho falando isso há tanto tempo, nós estamos diante de uma formação acelerada de uma nova língua, que não é mais essa língua que eu e você fala. Quem essas crianças vão ser daqui a 20 anos? O mercado de trabalho vai exigir o que daqui a 20 anos? Não sabemos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que eles têm que estar abertos para aprender. Como eles vão estar abertos para aprender se eles repetem comportamentos e eles têm educadores que os acompanham que não estão abertos para
a aprender. Esse é o legado de 2020. É o legado de 2020. Nós nos demos conta que aulas presenciais são riquíssimas pelo contato, pela troca de energia, de afeto e por tudo aquilo que uma aula presencial pode propiciar de aprendizado para um aluno que os outros estilos não propiciam. Mas a gente aprendeu também que através de aulas por internet, através do ensino à distância, nós também podemos trazer uma qualidade de informações que a presencial não permite. Lembre, a conversa por internet ela é um pouco mais rápida. Eu estou falando acelerado, porque quem me conhece dentro de aulas presenciais, eu falo um pouquinho mais lento. Mas se eu falar mais lento por internet, você vai dormir. A internet exige que eu tenha mais, exige que eu tenha mais eloquência, que eu utilize melhor os meus graves, médios, agudos. E o volume de voz. Então, eu preciso dominar a técnica vocal. Eu preciso dominar o movimento do meu corpo. Eu tenho que conhecer técnicas de enquadramento. Eu tenho que ter uma luz adequada. Eu tenho que saber como expressar as informações, como sequenciá-las. É mais objetiva, mas ao mesmo tempo eu me permite me conectar com uma linguagem mais sistêmica e talvez mais filosófica, poética, abstrata. Nós temos que estar abertos para aprender, para que os nossos filhos, as nossas crianças, também estejam abertas para aprender quando elas tiverem 20, 30, 40 anos de idade. Porque quando elas tiverem essa idade, são elas que vão trocar as tuas roupas, são elas que vão banhar o teu corpo, são elas que vão te dar remédio, são elas que amorosamente vão cuidar daqueles que amorosamente cuidaram deles. Porque se foi uma relação de amor, criança repete comportamentos que observa. Como que elas vão te tratar? Com amor. Ficamos por aqui. Um beijo grande, enorme no teu coraçãozinho e na tua alminha boa. Lembra de apertar aqui no inscreva-se neste canal e procura no teu Instagram, no teu Facebook, Leonardo Bueno Cursos, e me adiciona lá. Tá? E já antecipo que eu tenho uma surpresa maravilhosa para ti. Como é surpresa, eu não vou dizer o que é. Tá bem? Mas eu vou dar uma palhinha para dar mais curiosidade, é claro. É um presente, né? É uma surpresa que vai facilitar, que vai viabilizar que tu possa te aproximar mais dos teus alunos, de tal maneira que você consiga, né, ser um educador de almas e não mais um educador de cérebros. Tá bom? Um beijo grande, toda terça, toda quinta-feira, né, uma live ou uma aula gravada para você. E convide outros educadores a fazerem parte desse nosso grupo. Todas as perguntas feitas, eu respondo. Então, deixe seus comentários no chat ou na área de comentários, que assim que possível eu estou dando pessoalmente um retorno para ti. Tá bom? Um beijo enorme, um beijo grande e a gente já se vê. Tchau!